passo a palavra agora ao meu dileto amigo, meu presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, presidente esse que já fez, só esse semestre, 2 seminários, né? Um que vocês participaram, o outro dos royalties, presidente atuante, com iniciativa, pungente. Então, chamo agora o presidente João Paulo Fanuc de Almeida Melo para proferir a palestra, cujo tema será as questões relevantes e importantes acerca do federalismo fiscal brasileiro. Uma grande satisfação que retorna aqui à faculdade, ao Colégio Batista, dessa vez para um evento mais satisfatório, e vou justificar o porquê. É porque quando eu estudava no colégio, há 5 anos atrás, eu era metido a jogar futebol. E sempre o meu colégio que eu estudava, que era o Isabela Henriques, enfrentava o Colégio Batista, aqui dentro do colégio, fora do colégio, e eram os verdadeiros fregueses. O Colégio Batista sempre teve times de futebol excelentes, difíceis de bater, mas agora volta aqui, não para apanhar, mas sim para poder prestigiar esse evento, que de certa forma está sendo realizado, pelo meu querido colega o Joselder, professor Joselder, que muito me auxilia, que é um parceirão na Comissão de Direito Tributário. Então, nessa oportunidade, gostaria de cumprimentar o professor Valcemir José Pereira por me receber, abrir esse espaço, que é uma grande satisfação. Gostaria de também cumprimentar a professora Thaís, ao meu professor Walter Rovato, uma justíssima homenagem, uma pessoa com conhecimento, com uma retórica impressionante e que de certa forma influenciou no meu caminho do direito tributário, tal como o professor Flávio Bernardes, que aqui está presente, que foi meu professor, não foi meu colega de idade, muito menos de colégio, mas que aqui a presença também gostaria de estender os cumprimentos ao professor Hawking e ao professor Elcio Reis, que teve que se ausentar. De fato, falar por último é muito difícil, especialmente depois das brilhantes palestras trazidas pelos professores. Melhor ainda, para falar, vamos dizer assim, é porque hoje não vai ter Cruzeiro e Atlético nas quartas de finais da Copa do Brasil. Não tiveram a competência necessária para chegar hoje estarem jogando. Nós vamos ter que nos confortar e ver o Botafogo e o Flamengo jogar nas quartas finais da Copa do Brasil e não Cruzeiro e Atlético. Então, feitas essas considerações, eu agradeço, reitero aqui os agradecimentos, e a proposta do professor Joselder é relativamente às considerações relevantes do federalismo fiscal. Então, nessa oportunidade, um tema amplo, né, as considerações do federalismo foram traçadas de uma forma muito brilhante pelos professores que me antecederam, e aí, nesse meio tempo, um ponto que me veio à mente seria de fazer uma análise que é um tanto quanto relevante no que se refere a um ponto de destaque que se refere às questões de competência tributária ativa dos entes federados e a técnica de repartição de receitas tributárias prevista na Constituição, na hipótese de concessão de benefícios fiscais. O que eu quero dizer com isso? O nosso federalismo, que já foi criticado, o nosso federalismo atual, que de fato centraliza a parte financeira em torno da União e deixa o resto, entre aspas, para os municípios e para os estados, muito embora os municípios e estados tenham competências, até por ordem constitucional, de realizar uma série de eventos, de ações, mas não têm os recursos necessários para tanto. Mas que nessa questão, para realizar a atividade financeira do Estado, que vai proporcionar o bem comum, quando se fala na atividade financeira do Estado, que seria a arrecadação, a boa administração com economicidade e a aplicação para o bem comum NOPS, prestação de serviço público, poder de polícia e também no que se refere à intervenção e também à atuação do Estado na atividade econômica, torna-se indispensável a arrecadação. Todas as esferas precisam de recursos. E a principal fonte de recursos, de receitas que o país tem, trata-se dos tributos. E aí, então, a nossa Constituição, nesse federalismo maluco que nós temos, vem a trazer, na primeira parte do sistema tributário nacional,
uma estipulação de competências tributárias ativas. Ou seja, nós sabemos da competência comum, a competência privativa e a competência concorrente das 5 espécies tributárias positivadas no texto constitucional. Mas não só satisfeito nessa detalhamento de repartição de competência tributária ativa, previsto nessa primeira parte do Sistema Tributário Nacional, vem mais adiante, no artigo 157 e 159, a nossa Constituição a determinar a distribuição do produto da arrecadação, o que torna ainda não só a questão da competência tributária ser partilhada entre os entes federados, mas também vem a fazer uma confusão ao determinar que a receita arrecadada de determinados tributos deverão ser repartidos entre outros entes federados. Exemplo, a União arrecada IPI, mas tem que dividir o produto da arrecadação do IPI com os Estados-membros, com o Fundo de Participações. O Estado arrecada o ICMS e o produto da arrecadação do ICMS deve ser partilhado entre os municípios. Daí, então, que surge uma outra situação que pode vir a proporcionar um problema. A competência tributária ativa, ela é uma aptidão de ordem constitucional, atribuída taxativamente pelo texto constitucional, mas que o produto da arrecadação decorrente da competência tributária ativa deverá ser partilhada. Ok? Mais uma técnica do nosso federalismo brasileiro. E aí, então, vem a questão. Quando a Constituição, de um lado, prevê a competência tributária ativa e, de outro, determina a repartição de receita tributária, como é o caso do ICMS, do IPI, do Imposto de Renda, entre outros, como é que se faz, na hipótese do ente com competência tributária ativa, conceder um benefício fiscal e automaticamente reduzir a arrecadação e aí, por conseguinte, reduzir o repasse ou a repartição de receita com os entes federados. É um tema do federalismo, é um tema relevante para o federalismo, que inclusive hoje é objeto de análise do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 705.423, e nesse recurso extraordinário vai se analisar a questão: o que prevaleceria, a competência tributária ativa ou a autonomia financeira nos entes federados? É que, na verdade, o benefício fiscal hoje, concedido pela União, pelos Estados e até mesmo pelos municípios, eles são preferencialmente concedidos com base em 2 discursos principais, que já foram tratados, um deles já foi tratado anteriormente. O primeiro discurso, para a guerra fiscal. Concede benefício fiscal para fazer a guerra fiscal, para atrair investimentos. E o segundo discurso que tem por detrás seria da extrafiscalidade, ou seja, por meio do tributo, induzir condutas positivas e negativas do contribuinte para atingir um objetivo de ordem constitucional. Aumenta-se a tributação dos produtos supérfluos para induzir a falta ou desestimular o consumo daqueles produtos supérfluos. Da mesma forma, quando se tem um caráter extrafiscal relevante por detrás, diminui a carga tributária para incentivar o consumo e preservar setores da economia do Brasil. Então, quando se fala em benefício fiscal, os 2 vetores principais que se tem seria extrafiscalidade e guerra fiscal. E aí, então, a concessão de benefício fiscal por um ente federado, cujo produto é repartido entre outros entes federados, vai ensejar no quê? No problema no bolso daquele que vai perceber valores. Então, se o município, o Estado que tributa o ICMS, ele fica com 75, 25 são repassados para os municípios. Se o Estado consegue benefício fiscal de ICMS, automaticamente os municípios deixam de arrecadar uma totalidade de recursos desse tributo na técnica de repartição de receitas. Então, nesse sentido, o primeiro caso que se teve julgado no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 572.769, dígito 9, decorrente do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina resolveu, de forma unilateral, a conceder uma espécie de benefício fiscal para atrair o número de contribuintes para aquele Estado, para fomentar determinado mercado, fomentar empregos, preservação de empregos, objetivos de ordem econômica e de avanço naquele Estado. E naquela oportunidade criou-se um programa chamado PRODEC, um produto da economia catarinense, de estimular as empresas para irem para lá e alcançar esses objetivos de preservação da economia daquele Estado, e aí concedeu benefício fiscal. Ao conceder benefício fiscal,
o produto da arrecadação do ICMS não estava sendo direcionado aos municípios para a técnica de repartição. Na verdade, se arrecadava 1/4, concedia benefício fiscal de 75%, e o produto que era arrecadado era destinado a uma outra empresa criada pelo Estado de Santa Catarina e não era redistribuído entre os municípios. Daí, então, os municípios de Santa Catarina ingressaram em juízo, levaram para o Supremo Tribunal Federal, ao final, e sustentaram inconstitucionalidade na argumentação de que o ICMS, muito embora seja de competência tributária ativa dos estados, inclusive Santa Catarina, o produto da arrecadação deveria ser garantido ao Estado de Santa Catarina. E aí, então, com a redução de 1/4 do ICMS, Santa Catarina, que tinha expectativa, os municípios de Santa Catarina, que tinham a ideia de ficar com 25% do ICMS, ficava, na verdade, economicamente se falando, com 6,25%. E aí eles falaram, olha, Estado de Santa Catarina, se quiser conceder benefício fiscal, conceda na parte do seu bolo, não conceda na minha município. Essa questão ela foi julgada inconstitucional, esse sistema, pelo Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, foi em 2008, 2009, relatoria do ministro Lewandowski. Então, os municípios ganharam essa queda de braço em face do Estado de Santa Catarina. E aí, a partir desse precedente, vários municípios começaram a ingressar, e outros municípios começaram a ingressar em face não só dos estados, na questão do ICMS, mas também em face da União, no que se refere ao IPI, benefícios fiscais de IPI, que teria impacto na repartição de receitas tributárias do IPI. E aí, com base nesse precedente de Santa Catarina, começaram a buscar tutela jurisdicional para preservar a parte dos municípios. O Supremo tem alguns precedentes nessa matéria e vai decidir nesse recurso não ordinário 705.423. Bem, traçadas essas características que se tem da técnica de competência tributária ativa e de repartição de receitas tributárias, o Supremo vai decidir, embora tenha um precedente relevante. Eu gostaria de fazer algumas considerações e aí que arriscar um posicionamento e até mesmo não falar que é um posicionamento efetivo ou definitivo, até mesmo porque aqui na mesa tenho a companhia de ilustres professores de direito tributário, professores como de fato foram na faculdade e são ainda na minha vida. Tenho muita admiração por todos. Então, nessa questão, que se tem uma discussão de competência tributária ativa de um lado e a técnica de repartição de receitas tributárias, então, a proposta que eu vou analisar com base nesse precedente que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal, passaria com base no seguinte. Primeira questão, a competência tributária ativa está prevista na primeira parte do Sistema Tributário Nacional. Na segunda parte, nós temos a técnica de repartição de receitas tributárias. Conjugando entre cruzamento entre dispositivos normativos de ordem constitucional, é possível inferir que nós temos uma regra de competência que determina o partilhamento do produto da arrecadação. Produto da arrecadação que deve ser partilhado. As questões do federalismo já foram discutidas. E quando se fala numa questão de divisão do produto da arrecadação, evidentemente tem choque de interesses entre municípios e estados em face da União e municípios em face do estado, notadamente no que se refere a IPI e ICMS, respectivamente. Então, nessa linha de ideias, nós temos de um lado um município ou um estado que cria expectativa nas suas leis orçamentárias, sobretudo as leis diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, de receber repartes de recursos tributários para a técnica de repartição e, a partir dessas receitas, fazer a previsão de despesas e de investimentos que deverão ser traçados pelo ente federal. A partir do momento em que o ente federal, o detentor de competência tributária ativa, concede benefício fiscal, automaticamente o município que traz nas suas leis orçamentárias uma expectativa de receita, uma expectativa de despesa sob o manto da reserva do possível, evidentemente vai verificar que o cobertor, que era uma expectativa maior, ele passou a ser reduzido e automaticamente o ajuste orçamentário torna-se indispensável. Mas, por outro lado,
a nossa Constituição vem a prever a ideia de que o que deve ser repartido é o produto da arrecadação. É o problema do nosso federalismo. E aí, então, com base nesse federalismo posto, eu gostaria de apontar duas situações. Que no caso da repartição de receitas tributárias, em que houve a arrecadação efetiva, que ingressou, que houve a efetiva entrada no caixa daquele que detém a competência tributária ativa, resta incontroverso, resta nítido que, por força constitucional, o repasse de recursos deve ser efetivado, deve ser prestigiado por mandamento constitucional. Entretanto, muda de figura quando nós temos uma questão de concessão de benefício fiscal com um caráter extrafiscal, em que não ingressa a arrecadação. Existe uma desoneração tributária, há concessão de benefícios fiscais e, por conseguinte, não há um produto de arrecadação a ser partilhado. Peguem lá, por exemplo, a questão do IPI. O IPI teve redução de alíquota zero. Estava lá com a alíquota de 10 para o setor automobilístico. Automaticamente reduziu a alíquota 5 a 0, reduziu a arrecadação. Não entrou, não houve produto de arrecadação. Então, impor à União ter que repassar parte, ou ter que bancar uma parte que não entrou no seu caixa aos municípios, restaria um certo problema no que se refere ao aspecto financeiro da União. Nesse sentido, então, a proposta que se faz aqui para a reflexão é que, no caso de concessão de benefícios fiscais, deve-se prestigiar a técnica de uma leitura do texto constitucional tal como está, no sentido de que a competência tributária otorgada pela Constituição e a determinação do partilhamento do produto da arrecadação é aquilo que ingressar no caixa, aquilo que for realmente arrecadado, deverá ser partilhado por força ou por mandamento constitucional. Entretanto, aquilo que não entrar, que não houver arrecadação pelo benefício, por concessão de benefício fiscal, não pode ensejar para o ente tributário com competência tributária ativa a necessidade de ter que custear, de ter que bancar aquela suposta, aquela hipotética percebimento de recursos de receitas tributárias. Então, nessa questão, quando se fala numa tributação extrafiscal, sempre vou partir da premissa que se trata de uma tributação extrafiscal séria. Ou seja, quando a União resolve conceder benefício fiscal do IPI, é que se tem por detrás uma ideia de induzir condutas de forma séria. E quando a União concede o benefício fiscal de IPI, e aí a presunção de forma séria, a expectativa é de que não só a União, mas os estados e principalmente os municípios, numa ação de política extrafiscal, vai estar a beneficiar todos os entes federados. Então, quando se tem a competência tributária ativa na extrafiscalidade, no caso do IPI, evidentemente, peguemos o caso de Betim, a Fiat está lá instalada com a concessão de benefícios fiscais do IPI, com a redução, e aí o estímulo da economia, preservação de empregos naquela municipalidade, evidentemente que o retorno positivo esperado vai abarcar primeiramente o município, depois o Estado e também a União, por conseguinte. Então, quando se fala num discurso extrafiscal, nós temos que ter em mente uma dissociação. Se houve arrecadação, por mandamento constitucional, o ente federado com competência tributária ativa deve direcionar os recursos auferidos. Agora, se não houve arrecadação sobre um discurso de extrafiscalidade, aí, nesse caso, deve-se partir da premissa que é uma extrafiscalidade séria e que aí, portanto, todos os entes federados vão ser prestigiados. Isso significa que não afastaria do Poder Judiciário a possibilidade de manifestação do que se refere à extrafiscalidade. A extrafiscalidade é séria, é no caso concreto que se verifica. E um outro ponto importante, no caso de benefício fiscal, o produto da arrecadação que deve ser garantido é aquele benefício fiscal legal, aquele benefício fiscal, além de sério, legal. Isso significa, então, que no caso de concessão de benefício fiscal de forma unilateral que os estados realizam sem passar pela sistemática de aprovação pelo CONFAS, então, portanto, viola a Constituição, é ilegal, os estados teriam, por violar o sistema normativo,
ter que bancar o repasse de recursos aos municípios, porque aquela política extrafiscal, aquela guerra fiscal prestigiada estaria indo de frente ao texto constitucional, seria ilegal e aí, portanto, os municípios não poderiam ser prejudicados. Seria até, nessa linha de raciocínio, uma importante sistemática de tentar restringir um pouco mais, ou tentar restringir ao mínimo, a guerra fiscal. Os municípios, ao verificar concessão de benefício fiscal para o Estado que lhe prejudique, concessão de benefício fiscal que o Estado faz de forma ilegal, de entrar em juízo e pedir que seja garantida a sua quota-parte prevista no texto constitucional. Então, aquele benefício fiscal ilegal não pode prejudicar aquele ente federado que é contemplado por força constitucional de repartição de receitas tributárias. O tema, tentando falar de uma forma rápida, porque já estamos tratando a hora, é um tema que eu estou propondo e aí provocando a reflexão, porque o Supremo chegou a se manifestar. Estou aqui tentando trazer algumas considerações para reflexões e até mesmo para críticas, para repensar. Mas que nessa ideia em que nós temos o balanceamento de um lado de competência tributária e a outra técnica de repartição de receitas, deve-se ter em mente, houve arrecadação, não pode o Estado, não pode a União desviar aquele produto arrecadado. Aquilo que está previsto na Constituição deve ser garantido em máxima medida. Se não houve arrecadação, houve uma desoneração tributária em que não entrou no caixa do Estado, no seu sentido amplo, efetivamente nós temos que levar em consideração ou partir da premissa que é uma extrafiscalidade séria, sendo uma extrafiscalidade séria, todos os entes federados serão contemplados, e também uma extrafiscalidade legal. Não sendo uma extrafiscalidade séria, e muito menos, e principalmente, uma extrafiscalidade legal, evidentemente, o ente federado com competência tributária ativa deverá ter que vir a arcar com aquele prejuízo imposto e que se faz experimentar no ente federado que seria destinado com a repartição de receitas tributárias. Trago aqui essas considerações, acho que é um ponto importante, mais um problema do federalismo para reflexão a partir do direito positivo, porque num primeiro momento entendo que essa ideia de repartição de receitas tributárias talvez não seria o melhor caminho, mas de qualquer forma o direito positivo tal como posto, o nosso federalismo tal como está, faço essas considerações e agradeço aqui, gostaria de agradecer aos alunos da Faculdade Batista e também que eu vejo a presença de alguns alunos da PUC que estão aqui seguindo aqui os trâmites do direito tributário e com a compreensão de todos, meus agradecimentos pela atenção até esse momento. Muito obrigado.